The Geek Way, a mentalidade radical que leva a resultados extraordinários. Esse livro foi escrito por Andrew McAfee, do MIT e também fundador da MIT Initiative focada em economia digital, e foi uma recomendação do meu amigo Léo Longo, lá do Google. O livro fala sobre o jeito geek de gerir empresas, o que elas fazem, como praticam suas ações e o que as diferencia das empresas que comumente conhecemos no mercado. Logo no começo do livro, nas primeiras páginas, o autor já define que geeks são aquelas pessoas que são apaixonadas por um tópico, que conseguem ir profundamente investigar e entender esse tópico, não importa o que as outras pessoas falam. Ele até usa algumas citações mostrando que pessoas geeks são intelectualmente aprofundadas nesses tópicos, não ligam muito pra moda e são socialmente estranhas. Eu vou deixar a definição aqui do que o autor fala. E o que é o jeito geek segundo o autor? É um conjunto de soluções que pode prosperar num mundo em constante evolução. E essas soluções e conjunto de soluções não são somente soluções tecnológicas, elas são principalmente soluções culturais. Por isso que o jeito de gerir empresas da forma geek é uma corrente cultural. O livro se inclina em responder a seguinte pergunta: o que diferencia o jeito geek de gerir organizações das empresas convencionais e que conhecemos no mercado? Ao longo do texto, o autor vai dando exemplos de empresas geeks e vai falando sobre algumas dessas características, exemplificando que essas empresas elas são muito menos hierárquicas, têm um sentido de organização bem menos top-down e dão muito mais autonomia para que os seus funcionários possam performar diferente dessas empresas que vemos no mercado, que evoluíram da época industrial. O jeito geek está baseado na cultura da argumentação e na baixa burocratização de processos nas organizações. É um processo que está baseado numa questão cultural e não tecnologia. Muitas vezes ouvimos a palavra geek e já logo associamos a cultura, mas aqui o autor explica que os fatores de desenvolvimento tecnológico codependem de uma cultura que a organização estabelece, que impulsiona o desenvolvimento da inovação e consequentemente, a tecnologia nesse tipo de empresa. Para fazer essa diferenciação, o autor mergulhou numa pesquisa e identificou 4 pontos que diferenciam as empresas geek das empresas convencionais. Quais são esses 4 pontos? Ciência, abertura, autonomia e velocidade. Como o livro ainda não está muito fácil de encontrá-lo em inglês, na tradução seria Ownership, Science, Speed e Openness. Bem resumidamente, pessoal, quando falamos science, é a capacidade de gerar dados e realizar uma série de experimentos e criar formas de desenvolver e gerir aqueles dados levantados. Quando falamos em speed, é a habilidade de interação das organizações com as diversas mudanças. Quando falamos ownership, que eu traduzi como autonomia e poderia ser propriedade, é a capacidade dos funcionários, colaboradores e de quem gera aquela empresa conseguir desenvolver as suas ações de forma mais autônoma e a partir das suas próprias responsabilidades para as tomadas de decisão. E quando falamos em openness, é a abertura das organizações. Então, como aquelas organizações conseguem criar ações sem depender de decisões hierárquicas para facilitar o cotidiano da empresa. Na sequência, o Andrew vai pegando esses pontos e vai dissecando ao longo do texto com uma série de exemplos de empresas geeks que atendem essas 4 características. Ele vai dando exemplo como empresas como Netflix, SpaceTech, Amazon, a diferença delas para gigantes tecnológicas. E ele vai fazendo essas comparações a partir de características que se enquadram na agilidade de resposta, na diversidade da organização, na sua performance, na capacidade de se adaptar a um contexto tecnológico. E é muito legal, porque o autor ele coloca vários exemplos que ilustram claramente a diferença entre esse tipo de empresa, que é gerida do jeito geek, e as empresas convencionais, grandes empresas de tecnologia. O livro traz essas e muitas outras informações sobre o jeito geek de gerir organizações e a sua diferença entre a gestão de empresas
convencionais que vemos no mercado. Como o livro é muito bacana e traz muita informação, nós não vamos estressar isso aqui nesse vídeo, porque o propósito é trazer para vocês apenas uma introdução para que deixe vocês todos interessados em ler o livro. Mas eu queria acabar essa parte do vídeo com uma sessão específica sobre como essas informações podem contribuir para a minha experiência pessoal e profissional. Essa foi uma sugestão do meu amigo Renan, que certamente tem uma característica e um jeito geek de gerir a sua própria organização. Renan, um abraço para você. Bom, do ponto de vista pessoal e profissional, o que eu notei e que foi muito interessante é que a partir dos exemplos que foram ofertados, dois fatores são muito relevantes. Primeiro, burocracia e a forma ágil de responder a partir de um nivelamento hierárquico. E esse nivelamento hierárquico, quando nós estamos em uma empresa que possui um processo top-down de resposta, dificulta algumas tomadas de decisão. Na minha própria organização, quando eu observo que esses processos estão ocorrendo, eu noto que algumas tomadas elas ficam engessadas em relação à forma de trabalho e às vezes demoramos um pouquinho para responder a alguma externalidade do ambiente. Um outro ponto é que as mudanças tecnológicas elas ocorrem o tempo inteiro e uma tecnologia hoje, tipo de inteligência artificial, que pode ser muito funcional para esse momento, daqui 5, 6 dias já não tem a mesma funcionalidade ou tem uma funcionalidade um pouco mais obsoleta. Por isso que o jeito geek é uma questão cultural. Se atualizar às rápidas mudanças do macroambiente é uma questão cultural. E esse foi um aprendizado muito legal e que agregou a mim, porque eu antes pensava que o fator tecnológico estava associado à capacitação incessante da tecnologia, quando na verdade é uma capacitação cultural que ajudará a rápida adaptação a fatores tecnológicos. É isso, pessoal. Então, foi dessa forma que o The Geek Way despertou em mim fontes de insumos para me fazer olhar diferente as organizações. Quero agradecer mais uma vez a todos os ouvintes e sugerir a leitura e para seguir a página aqui.